Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E nós estamos aqui no advento do Natal, então vamos falar um pouquinho mais sobre o menino que nasce e que deve nascer em nossos corações. Como falamos de Natal, vamos falar sobre Jesus Cristo. E é muito importante conhecermos a pessoa de Cristo, para então entendermos sobre o Natal. Muitas vezes as pessoas fazem uma distinção entre a pessoa e a obra de Cristo. E é muito comum as pessoas fazerem essa distinção, né? Na teologia sistemática e na literatura sobre a pregação de Cristo, geralmente nós vemos muitas pessoas fazendo esta distinção, mas não é algo bom e perfeito, né? O bom é que a gente entenda a pessoa de Cristo integralmente. E essa distinção, mesmo que feita sistematicamente, ela nunca pode nos conduzir a uma separação entre a pessoa e a obra de Cristo. É claro que esses dois aspectos estão inseparavelmente interligados e por isso não dá para fazer essa desassociação, assim dizendo, né? A distinção, ela pode até ter algum mérito ao destacar algumas facetas do Messias, né, de Jesus, pode ter algum mérito, mas não é o ideal, não é o melhor dos mundos. Precisamos conhecer Jesus integralmente, a pessoa de Cristo, né? E o próprio Jesus, ele se esforçava enquanto andava na terra para que conhecessem ele desta forma. O próprio Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? E a resposta de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E isso foi uma revelação do próprio Deus, disse Jesus. Pode acompanhar isso lá em Mateus capítulo 16, os versos 16 ao 17. Então, saber quem era Jesus ajudava os discípulos a compreender algo do profundo significado de sua obra e o que Jesus fazia, a pregação de Jesus, as curas que Jesus fazia enquanto andava na terra, e até mesmo para entenderem a morte e a ressurreição de Jesus. Na verdade, João começa o seu evangelho também com a identidade da pessoa de Cristo. Ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 1, verso de número 18. Ou seja, a pessoa de Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele é o clímax da revelação de Deus sobre si mesmo. Deus revelando a ele mesmo através do seu Filho Jesus Cristo andando na terra. Deus encarnado. Em Jesus nós vemos Deus. Ele tornou Deus conhecido a nós. E não só ali nos evangelhos, mas quando nós lemos a carta aos Hebreus também, nós percebemos isso. A carta aos Hebreus começa com a identidade da pessoa de Cristo também. Veja só. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, verso de número 3. Então, nós precisamos olhar para Cristo de maneira integral, a pessoa de Cristo. Conhecer a pessoa de Cristo nos dá segurança para confiar as nossas vidas a Ele. Mas há um detalhe interessante que eu quero falar com você nessa manhã. Compreender quem de fato é Jesus Cristo, compreender quem de fato é o menino que nós comemoramos no Natal, não depende única e exclusivamente de nós, seres humanos, os homens, mas depende também do próprio Deus em se revelar a nós pelo poder do Espírito Santo. E é Ele quem nos faz, pelo seu poder, pela sua graça, reconhecermos Jesus como Ele é. Encontrarmos então, em meio à escuridão, o caminho
uma luz que brilha e brilha cada vez mais forte, apontando o caminho para chegarmos a Deus, para chegarmos à salvação. E isso somente em Jesus. Por isso é importante conhecer a pessoa de Cristo para comemorarmos o Natal de maneira correta. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.